Bom, eu gostaria muito de falar diretamente para os pais e as mães que estão enfrentando desafios de comportamento com seus filhos. E é importante que os pais e as mães entendam a necessidade de estudar para educar, porque as coisas, os eventos que eu tenho percebido estão cada vez mais desafiadores. Eu sou Lucinete Alves, sou pedagoga, educadora parental e ajudo pais e mães a educarem seus filhos, a superarem os desafios da educação dos seus filhos sem estresse, com tranquilidade, com estudo, com muita competência. E reafirmar para vocês e lembrar que nós não nascemos sabendo ser mãe, ser pai, e aprender a educar os filhos não é intuitivo. Não, eu já falei sobre isso. Eu acho que é importante a gente retomar essa fala de que quando a gente decide engravidar e chega então o grande dia de dar à luz, como muita gente fala, não é porque a gente se tornou mãe e pai que a gente imediatamente aprende a sagrada tarefa, né? A sagrada obrigação de educar os filhos. Então não é intuitivo, não é uma questão de mágica, realmente é uma questão de estudo. E eu optei por essa semana fazer esse diálogo ao vivo com vocês, porque eu tenho acompanhado cenas do dia a dia, assim, presenciando mesmo, quando saio para tomar café, para almoçar, para fazer uma compra. E alguns fatos, especificamente nesta semana, têm me chamado muita atenção mesmo. E eu acabei de conversar com uma mãe, e ela me contando a dificuldade que ela tem com a filha, que o conflito é muito grande, que elas não conseguem conversar porque elas não se escutam mutuamente, né? Ela não escuta a filha também não escuta. Ela trazendo para mim sobre a história dela, da infância, da adolescência, que foi uma educação recebida com muita violência, muito desrespeito, com comunicação violenta. Então, eu gostaria de tratar com vocês sobre cenas do cotidiano, sobre coisas que eu estou vendo, não apenas nos atendimentos, mas que eu estou observando quando eu sento numa conveniência, numa cafeteria, por exemplo, para tomar um café. E hoje, especialmente, aconteceu uma situação e eu gostaria de tratar com vocês sobre o modo como a gente fala. O que a gente fala não é exatamente mais importante. Vocês já devem ter escutado isso, mas talvez vocês não tenham entendido ainda que o modo como a gente fala é muito mais importante do que aquilo que é dito. Então, se você diz para o seu filho, por exemplo, que o ama muito, mas diz com um semblante, com os músculos enrijecidos, os músculos da face enrijecidos, com os dentes cerrados ou com os braços cruzados, com certeza essa mensagem de amor não vai chegar para o seu filho e ele não vai interpretar essa frase com o devido amor que você deve sentir por ele. Porque o nosso corpo fala, vocês com certeza já ouviram isso é real. Então, essa comunicação que eu estou observando diariamente entre pais e filhos, mães e filhos, é algo que tem me deixado profundamente preocupada. Então, quero chamar a atenção de vocês, pais e mães que estão me ouvindo, e se você conhece uma família, um pai ou uma mãe que está sofrendo com os desafios de comportamento do seu filho, recomenda esse vídeo, encaminha o material que a gente tem pesquisado, produzido a partir de observações reais,
e de estudos para que essas famílias também sejam beneficiadas. Então, eu observei, por exemplo, hoje eu estava no supermercado e ouvi quando uma adolescente disse para a amiga que a mãe tinha acabado de enviar um áudio para ela. E aí a gente estava numa fila, não tive como não escutar. E essa adolescente, uma menina, acabou ouvindo esse áudio no Viva Voz. Gente, eu fiquei espantada com o que eu senti. Foi uma sensação física mesmo. Porque a mãe gritava tanto, ela dizia tantos palavrões, eram tantos xingamentos, uma comunicação profundamente violenta, que não tenho nenhuma relação com nenhuma das duas, nem com a mãe, nem com a filha, aliás, eu nem conheço, eu me senti profundamente mexida. Eu senti angústia e taquicardia, que é um dos sintomas, por exemplo, da ansiedade. Eu senti uma ansiedade muito grande quando eu ouvi a maneira como a mãe falava com a filha, e era um sermão, era repreendendo um comportamento que ela havia tido. E a mãe, nesse áudio, ela inclusive relata o comportamento. E aqui entre nós, gente, um comportamento absolutamente normal, absolutamente natural, que faz parte das características desse momento da adolescência. Eu entendi na conversa dela com a colega na fila que ela tem 14 anos. Então, um comportamento absolutamente comum que toda menina nessa idade faz, ou a maioria faz. Mas a mãe completamente destemperada, sem controle nenhum, sem regulação nenhuma das suas próprias emoções. E é claro que eu não tenho nem coragem de repetir aqui os palavrões que a mãe disse. Eu realmente me recuso a repetir aqui da maneira como eu escutei. Mas eu quero chamar a atenção de vocês também para um outro detalhe. Porque nessa relação de conflito e de desafio entre pais e mães e filhos, não existe culpado. É muito importante a gente refletir sobre isso. A mãe não é culpada, o pai não é culpado, a filha não é culpada. Porque quando a gente quando a gente tenta educar do nosso jeito, do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente sabe, a nossa intenção é a melhor possível, porque a gente quer o melhor para o nosso filho. Então, mesmo errando, a intenção e o objetivo é acertar. Mas nem sempre a gente acerta. E o foco não é encontrar quem é culpado nessa relação. Mas eu fiquei pensando também, quando eu saí, porque eu estava na frente delas, eu fiquei pensando sobre o contexto também dessa mãe, né? Como é a vida dessa mulher? Que desafios pessoais ela tem na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos pessoais, familiares, sociais? Como é que está essa mulher espiritualmente, né? Como é que está o bem-estar físico dessa mulher? Que cuidados, que autocuidados essa mulher tem consigo mesma? Então, quando a gente trata sobre a relação pais e filhos, mães e filhos, a gente precisa observar que ali existe um conjunto, né? Existe uma família que precisa ser cuidada. Então, quando a gente traz, por exemplo, a perspectiva da disciplina positiva para educar os filhos, quando a gente traz o curso Pais Motivados, então
O foco desse estudo, o foco dessa intervenção que a gente propõe é um cuidado que vai chegar para todos da família são beneficiados, né? São os adultos que participam do curso, são os adultos que estudam, mas esses benefícios vêm para todo mundo. E eles não chegam exatamente como uma tarefinha, por exemplo, para o pai, para a mãe, enquanto pai e mãe, mas a gente traz uma abordagem que reflita, que cuide da pessoa, né? Porque antes de ser pai, antes de ser mãe, nós somos uma pessoa, nós somos uma cidadã, um cidadão. Então, é preciso também olhar para a condição emocional, para a condição mental, para a condição social, para os autocuidados que esse pai, que essa mãe está tendo a oportunidade de ter, ou que autocuidados esse pai, essa mãe tem consciência que precisa ter, por exemplo. Então, eu tenho ficado muito preocupada com algumas coisas que eu tenho visto no meu dia a dia. E mais uma vez eu digo, eu não estou nem falando das demandas que eu atendo, né? Dos clientes que eu atendo, das famílias que eu atendo, não. Eu estou falando de coisas que eu observo como qualquer pessoa observa. E talvez o meu olhar esteja muito mais apurado, porque quando eu vejo, por exemplo, eu vi, acho que foi no sábado, eu estava tomando café numa conveniência, e tinha uma mãe com uma criança provavelmente de 2 anos, e a mãe deixou a menina correr na conveniência inteira. Eu fiquei bem preocupada, eu fiquei prestando atenção, porque tinha muitos freezer, muita coisa com fios passando pelo chão, espalhado ali no ambiente, e a criança corria livremente entre as seções e mexia nas prateleiras e pegava coisas. E eu fiquei observando aquilo, porque você deixar uma criança de 2 anos correr livremente quando você vê que tem muito risco, né? Muito perigo, muita mesa de vidro, muito fio, inclusive potes de vidro nas prateleiras, e a mãe estava sentada tomando café. Mas eu não quero falar sobre, poxa, essa mãe precisava ficar correndo atrás dessa criança. Sim, talvez do ponto de vista da segurança física fosse o ideal mesmo, fosse o recomendado. Mas a gente precisa pensar também como é que essa mãe conseguiu dormir. Era muito cedo da manhã. Será que essa mãe conseguiu dormir? Quanto tempo ela trabalha por dia? Quantas horas? Ela tem folga? Ela não tem folga? Ela cuida dessa criança sozinha? Ela estava exausta quando ela conseguiu sentar naquela mesa para tomar café? Então são muitas variáveis, são muitas coisas que a gente precisa considerar no aspecto da maternidade, da paternidade, né? E infelizmente muitas vezes acidentes acontecem, acidentes que eu digo de segurança física mesmo com as crianças, porque não é exatamente, nem sempre é negligência, né? Eu sei que existe também a negligência, mas nem sempre é isso ou só isso, né? É preciso olhar para essa família inteira. Quais são as condições que cada pai, que cada mãe está tendo para olhar para si mesmo, né? Para se cuidar e depois cuidar do filho. Vamos olhar primeiro para você, mãe. Vamos olhar primeiro para você, pai. Depois que a gente estabiliza essa pessoa, esse cidadão, esse ser humano, a gente parte então para a função da maternidade e da paternidade, porque se eu não estou bem, eu não vou conseguir cuidar de ninguém, né? E aí, como já está super conhecido esse exemplo do avião, por exemplo, a gente tem sempre que colocar primeiro a máscara na gente para depois auxiliar, né, quem está do nosso lado, porque se eu não coloco em mim, eu não vou ter condição nem de ajudar o outro. Então, pais e mães que estão me ouvindo, que estão enfrentando desafios de comportamento, se eu puder dar uma recomendação para vocês nessa terça-feira à tarde, depois de uma semana
observando e vendo tantos acontecimentos, tantos desafios de comportamento dos filhos, e pais e mães tão angustiados, em sofrimento. Se eu pudesse dizer só uma coisa para vocês, eu diria: se cuidem, olhem para vocês primeiro enquanto pessoas. Se você aprende a se cuidar, se você toma consciência de que você precisa e merece cuidado, segurança, carinho, afeto, você vai conseguir cuidar do seu filho e você vai conseguir cuidar bem, porque não é natural, não é saudável que a comunicação entre pais e filhos e mães e filhos seja tão violenta como eu tenho visto ultimamente, sabe? Não é natural. A gente não está no mundo para ficar guerreando com os filhos em casa, para chegar em casa irritado, para entrar em conflito. Não, a nossa natureza não é para isso. Nós estamos habitando esse planeta para viver com amor, para viver em paz, para ter equilíbrio, saúde mental, saúde física. Esse é o nosso propósito no planeta, né? E eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada. E mais uma vez eu quero reafirmar que o cuidado com você vai trazer profundos e eternos benefícios também para os seus filhos. Estou aqui à disposição junto com a equipe para que a gente consiga transformar e impactar a sua vida e a vida da sua família. Um grande abraço para vocês e a gente se vê.